Boa noite, povo bonito, povo transante, povo feliz. Sexta-feira e a gente tá como? Pronta pra ir dormir, né? Carnaval. Pegamos um pouquinho pesado na quinta, então hoje a gente tá se preparando pra dormir. Mas antes da gente tirar o nosso soninho da beleza, vai que colhe ela vem. Eu queria compartilhar com vocês a importância, né, do livro O Caibalion, quando a gente começa a nossa iniciação no, nessa busca, né, no autoconhecimento, nessa busca pelo todo, né, que na verdade é o nosso eu superior, e, e compartilhar com vocês o quanto que é libertador, o quanto que a gente consegue entender o tanto de crenças limitantes que a gente tem, o tanto de paradigmas que a gente tem, de dogmas e tudo mais, né? Eu acredito que é um livro indispensável, né, para quem tá nesse autoconhecimento. De fato, é um livro indispensável, porque é um livro que te mostra, ele rasga o véu de uma maneira que a gente consegue, quando você se propõe a entendê-lo, você consegue rasga o véu, né? Porque a gente tem aquela crença de que Deus é aquele imperador que tá lá, que tem gostos, né? Que tem é, algumas escolhas, né? Quando na verdade Deus é o todo. E a gente entende isso na lei da semeadura, né? Porque na própria Bíblia diz que Deus ele te dá o livre-arbítrio para você plantar o que você quiser, mas ele é justo para você colher exatamente aquilo que você plantou. E eu acredito, assim, hoje eu tenho a mais absoluta certeza que é óbvio que foram colocados limites nos seres humanos, porque talvez a gente não teria, as pessoas não têm esse autocontrole, porque justamente porque não buscava o autoconhecimento, né? Essa busca do todo, porque quando a gente entende que quando a gente começa a buscar o todo, a gente entende que o todo é amor, né? Ele quer o melhor pra gente, ele quer o melhor. E aí, entre o melhor e o pior, a gente não tem esse entendimento. Mas para Deus ele não é um cara que tem escolhas, ele não é um cara que tem, olha, eu gosto assim ou eu gosto assim, e se você não fizer assim, você não tá comigo. Ele é como que eu posso te dizer? Ele não tem um bom e ele não tem um ruim para ele, não tem esse negócio de bom ou ruim, são as nossas crenças, a maneira com que a gente foi criado, né? Eu dou um exemplo muito simples quando eu falo disso, que eu dou o exemplo da vaca. Na Índia, por exemplo, a vaca ela é divina, né? Ela é um ser sagrado. Já no Brasil a gente come a carne dela. Então é muito uma questão cultural, essa coisa do que é certo e do que é errado. Quando Deus não existe isso para Deus, né? Não existe o que é certo e o que é errado para Deus. Existe uma energia que vai te devolver aquilo que você der, né? No caso. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio, mas eu tô tentando passar para vocês da forma mais clara possível, da forma que eu consegui entender. Então, quando você tem esse despertar, você entende que você não vai ser castigado porque você está fazendo uma determinada coisa, ou você vai ser castigado porque você não fez uma determinada coisa. Isso são as nossas crenças. Isso é o que a gente acredita. Então, aquilo que você acreditar é aquilo que vai ser real na sua vida. É aquilo que vai se manifestar para você, porque você acredita naquilo. Então, se você acredita que você está fazendo errado, você vai estar fazendo errado. De fato, você vai estar fazendo errado, porque de fato você vai estar fazendo errado porque você acredita que aquilo é errado, né? Então, quando a gente tem essa libertação e a gente entende que a gente escolhe o caminho pela gente, porque a gente quer fazer o melhor pra gente, é diferente do que quando você está sendo manipulado. Você entende quando você não está sendo manipulado, né? Você consegue entender essas coisas. E a liberdade que Deus te dá é justamente essa. A lei da semeadura fala exatamente sobre a liberdade. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o melhor cara do mundo ou você pode ser o pior. Você pode ser Deus e você pode ser o Satanás. Você que vai escolher o que você é. Não existe o certo ou o errado. Religiosamente falando, tá? Cientificamente falando, você pode ser o polo bom, o melhor polo bom ou o pior polo ruim. Filosoficamente falando, desculpa, cientificamente você pode ser o melhor polo positivo e o pior polo negativo. Filosoficamente falando, você pode ser o melhor
lado bom ou o pior lado ruim, né? É uma questão de escolhas. Mas você, o que a gente precisa entender é que se a gente acredita que aquilo tá errado, você tá fazendo errado, você vai colher o errado. Se você tem o discernimento, se você vive numa sociedade, numa cultura que colocou na sua cabeça que aquilo é errado e para você aquilo é errado, se você plantar o errado, você vai colher justamente o errado. Não tem como você colher outra coisa, porque é o que você acredita, né? E nós somos exatamente aquilo que a gente acredita que é. Para mim foi muito libertador essa experiência, porque eu tive muitos problemas com álcool, droga e tudo mais, enfim, né? Todas essas coisas aí que a gente sabe que na periferia tem de monte, né? Tem de monte. E aí, quando eu fui começar a entender o que não é porque é errado, é porque não tá fazendo bem pra mim, porque eu acredito que seja assim. Então eu tenho que mudar os meus hábitos, as minhas conversas, as minhas atitudes. E isso inclui amigos, isso inclui lugares onde você frequenta, inclui talvez você dar dois passinhos para trás, né? Procurar se autoajudar, porque eu acho que é o maior conhecimento que a gente pode ter na vida, o maior amor que a gente pode provar pelo outro é quando a gente se ama, né? Quando a gente entende que a gente é amado de verdade. E isso tem que partir de você, não é de outra pessoa. Então, gente, por que que eu tô falando? Por que que eu vim compartilhar isso com vocês? Porque é carnaval, né? E no carnaval a gente gosta de extrapolar. Eu extrapolei também um pouquinho, não vou negar. E isso desconecta demais a gente. Desconecta muita coisa. A gente fica assim, tipo, totalmente desconectado. Você tá no maior ligação, maior conexão com o todo, no maior vibe, no maior vários insights vindo, várias coisas vindo, várias pessoas entrando no caminho, várias portas se abrindo de repente, do dia pra noite. Eu juro pra vocês, gente, é do dia pra noite, faz vrum. E até você começar a se conectar de novo, nossa, você precisa meditar muito. Eu falo pra vocês que eu passei assim, eu passei hoje o dia inteirinho praticamente meditando. Fiz meditação ativa, fiz meditação passiva e voltei a ler uns livros, uns capítulos interessantes dos livros que para mim é muito interessante. E voltei lá no começo da minha caminhada. Vocês veem, ó, que eu já tô no livro do. Pra vocês terem uma ideia, eu já tô lendo o livro Pior das Sombras aí. Mas depois eu conto pra vocês qual que é, senão eu vou assustar. Mas enfim. Eu voltei lá no comecinho da minha jornada, que foi com o Caibalion. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava ler de novo essas coisas para poder me perdoar, para poder me aceitar, para poder entender e ver também que eu ainda tenho crenças limitantes e ver que eu ainda tenho essa coisa de, de crença limitante mesmo, não tem outro nome, de crenças limitantes, para entender que eu sou livre, para entender que eu sou liberta, para entender que, né, o todo é o todo, né? E não é esse Deus que castiga, e o que tá acontecendo comigo hoje é responsabilidade minha, né? Porque às vezes a gente, por isso que eu falo, a gente não pode parar de estudar nunca, é muito importante isso. Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês, na verdade, essa minha experiência não tão boa quanto eu gostaria de estar aqui compartilhando com vocês, mas é para vocês saber também que vocês não estão sozinhos, que não acontece só com vocês, que uma pessoa que as pessoas julgam ser iluminada já espiritualmente também passa por esses perrengues, passam por esse tipo de coisa, mas a gente tem que centrar, né, nos centrar e buscar sempre essa evolução que a gente busca. E é isso que a gente tá fazendo aí todos os dias, tá bom? Beijo pra vocês, ótima noite. Pra quem vai curtir, curta com moderação, por favor. Beba mais com moderação, por favor. Não se desalinhem, não se desalinhem e sempre na busca do todo, tá? Beijo de todo o meu coração pra vocês.